Áudio dos ensinamentos de Meixo Sama, culto mensal de março de 2023. A origem da doença está na alma. Tudo o que existe neste mundo material é composto de matéria e espírito, sendo que a deterioração ou a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo de pedra que se esfarela com facilidade. Isso também se deve à ausência de espírito. A ferrugem que se forma na superfície dos metais tem a mesma causa, podendo-se dizer que ela é o cadáver dos metais. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou em espelhos antigos explica-se pelo fato de estar impregnado em ambos o espírito do artesão. Em japonês, o espírito dos seres animados é chamado de seirei, enquanto o espírito da matéria é denominado simplesmente irei, espírito. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito, seirei, com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Entretanto, no ser humano não existe apenas o espírito, pois se fosse assim, não seria diferente dos seres inanimados. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência e dentro desta a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência e no centro da consciência a alma. O tamanho da consciência é 1/100º do espírito e o da alma é 1/100º da consciência. Primeiramente, a alma se movimenta e sucessivamente a consciência, o espírito e o corpo físico se movimentam. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico, se originam na alma. Classificando tudo isso em termos de bem e mal, o corpo físico é o mal e a consciência é o bem. Se a consciência for o mal, a alma é o bem. O repetido atrito entre esses vários bem e mal gera harmonia, manifestando-se como força motriz para viver. Assim, o aparecimento da própria doença ocorre em uma parte da alma, que é a milésima parte do espírito, que por sua vez move o corpo físico. Apesar de pequena, a alma é elástica. Quando o ser humano está acordado e em atividade, ela toma forma humana. Quando ele está dormindo, assume a forma esférica. Quando a pessoa morre, seu Hitodama, que tem o formato circular, sai voando. A razão disso é que no momento da morte, tanto a alma como a consciência e o espírito assumem a forma esférica. Ocasionalmente, essa forma fica visível porque adquire luminosidade. O aparecimento da doença em uma parte da alma, a qual tem o formato humano, significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência, no espírito e, por fim, no corpo físico na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Então, qual é a razão para se formarem nuvens na alma? São os pecados e as impurezas. Para explicar sobre pecados e impurezas, eu teria de entrar no campo da religião e, por conseguinte, pararei por aqui. Falarei apenas sobre a manifestação da doença no corpo físico. Como eu já disse, se surgem nuvens em uma parte do espírito, por exemplo, na parte correspondente à região pulmonar, o sangue dessa área fica turvo. Se essa turbidez aumentar, o sangue se transforma em pus. O sangue turvo vira hemoptise ou escarro com o sangue.
Já a substância purulenta se transforma em catarro. O catarro com forte odor é decorrente de substância purulenta antiga. Não só as doenças pulmonares, como todas as doenças, surgem da maneira acima explicada. Por essa razão, o fundamento da cura está na eliminação das nuvens do espírito. Entretanto, desconhecendo esse preceito, a atual medicina empenha-se na pesquisa e no tratamento baseado apenas nos sintomas que aparecem no corpo físico. Isso acontece porque ela só tem conhecimento do efeito e não da causa do problema. Desse modo, mesmo que se consiga uma pequena e temporária melhora, não se obtém a cura completa da doença. Por meio da luz de Canon, o Jorei elimina as nuvens do espírito e ao mesmo tempo dissolve a substância purulenta, fazendo com que a doença melhore ou até desapareça. Ou seja, a purificação do espírito reflete-se no corpo físico, proporcionando a cura da doença. Contudo, apenas isso não é suficiente. É verdade que se atinge mais a essência do que a medicina, mas não dá para afirmar que é absoluto. Isso porque, se a alma não for totalmente purificada, não se pode obter verdadeira tranquilidade. A purificação da alma só será completa se a pessoa assimilar a fé correta e praticá-la. Isso constitui a prática messiânica. Chegando a esse ponto, a pessoa não cometerá mais pecados. Muito pelo contrário, começará a acumular virtudes. Assim, não só estará isenta de doenças e infortúnios, como também poderá viver repleta de alegria e êxtase, além de obter a graça de uma vida longa e próspera. Dessa forma, haverá progresso de toda a sua linhagem familiar. Falarei agora sobre outro aspecto relacionado à alma. Há pessoas que se assustam com qualquer coisa, há outras que estão sempre inseguras e ainda há aquelas que vivem aflitas. Isso ocorre porque a alma está fraca e sua resistência aos impactos externos é pequena. Os portadores de neurastenia, cujo número tem aumentado muito ultimamente, enquadram-se nesse tipo. A causa dessa doença são as nuvens existentes na alma que deixam a pessoa fraca. Muitos neurastêmicos possuem toxinas solidificadas no pescoço. Dissolvendo-se essas toxinas, eles ficarão curados. Se essa doença se agravar, ocorre insônia. Mesmo após obter a cura, o melhor meio de evitar uma recaída é a pessoa ingressar na nossa religião, a fim de que sua alma seja iluminada pela luz divina e não surjam mais nuvens espirituais. Em 1935, notas. Seirei é a denominação que se dá ao espírito de animais, inclusive ao dos seres humanos, na língua japonesa. Hitodama, fenômeno do surgimento de bolas de fogo, conhecido como fogo-fato, interpretado popularmente como espírito de pessoas desencarnadas. Hemoptise, expectoração de sangue proveniente dos pulmões, traqueia e brônquios. Neurastenia, transtorno psicológico caracterizado por fadiga crônica, perda da memória, forte nervosismo, irritabilidade, ansiedade e outros sintomas de doenças nervosas. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. A lei da concordância espiritual e a purificação. A purificação assume formas diversas devido às suas diferentes causas. Por exemplo, se as máculas são geradas por pecados pecuniários ou materiais, como o roubo ou a apropriação indébita, que causam prejuízos a terceiros, ou porque a pessoa leva uma vida de nível superior aos seus próprios meios, essas máculas são frequentemente dissolvidas por subsequentes prejuízos materiais.
Se tomarmos outros exemplos, como os prejuízos decorrentes de incêndios, fraudes, falências comerciais, grandes despesas com doenças e outras dificuldades, veremos que estas também são expiações por faltas cometidas de ordem material ou pecuniária. Há muitos exemplos de filhos pródigos que esbanjam enormes heranças. Sem saber, eles estão expiando as culpas que foram acumuladas por seus antepassados. Nesse caso, é o espírito de um antepassado que, muitas vezes, escolhe um dos seus descendentes para cumprir a missão de purificar a família de suas máculas, de modo que o tronco familiar possa prosperar e não perecer. Seria, portanto, em vão tentar corrigir tal indivíduo para demovê-lo de sua forma de agir. No caso de dois filhos, um deles perdulário e incorrigível e o outro bem comportado, o primeiro, do ponto de vista comum, poderia parecer mal e uma desonra para sua família. Todavia, quando considerado do ponto de vista espiritual, ele não o é. Este irmão está cumprindo a missão de purificar as máculas espirituais do tronco familiar. Assim, nem sempre é possível determinar qual o lado bom ou mal das coisas, apenas do ponto de vista humano. No mesmo modo, na doença, há motivos para as diferentes indisposições dependendo das máculas formadas. Os atos errôneos ocultos aos olhos das outras pessoas muitas vezes são purificados por meio de algum tipo de distúrbio de visão. As palavras duras, cínicas ou ofensivas, penosas de serem ouvidas, podem encontrar purificação através de distúrbios auditivos ou de linguagem. Os atos que criam dor de cabeça aos outros podem provocar dores de cabeça naquele que as causou. Assim, a purificação das máculas espirituais é inevitável, ocorrendo mais cedo ou mais tarde, de acordo com a lei da concordância espiritual. Se alguém pode escapar do castigo das leis humanas, que são relativas, nunca escapará da lei divina, que é absoluta. Pessoas sinceras que recebem ministro de orei podem sofrer severas purificações. Curiosamente, quanto mais dedicadas se mostram, mais rigorosas parecem ser, às vezes, suas purificações. A menos que sua fé seja forte, poderão vacilar. Esse, entretanto, é um momento muito importante. Embora as bênçãos de Deus possam recompensá-las por sua devoção, primeiramente suas máculas espirituais precisam ser dissipadas até certo nível, assim como um prato sujo deve ser limpo antes de ser usado. Se suportarem pacientemente o sofrimento, sentir-se-ão recompensadas muito além da expectativa. Durante cerca de 20 anos, vi-me atormentado por enorme dívida. Muitas vezes, como ser humano, cheguei a desanimar, mas em 1941 consegui saldá-la. Logo no ano seguinte, para minha grande surpresa, começou a entrar uma inesperada e grande soma de dinheiro. Uma pessoa constatou que, depois de ter sofrido prejuízos em decorrência de um incêndio, tornou-se mais próspera. Seus negócios tomaram um melhor impulso após essa purificação. A cidade de Atami também se tornou muito mais próspera depois do grande incêndio de 1950. O que é bom é considerado bom naturalmente. O que parece desastroso e calamitoso também é bom, desde que sirva como processo purificador, e quando esse processo terminar, tudo estará melhor. A mesma verdade se aplica à doença. Quem considerar o sofrimento com esta compreensão terá atingido muita iluminação espiritual e muita paz. Isso, entretanto, só pode ser aplicado a quem tiver muita fé em Deus. Os sofrimentos de uma pessoa com pouca ou nenhuma fé só podem dar origem a maiores sofrimentos.
Quanto mais impaciente for a pessoa, pior se tornará a situação, atingindo, não raro, proporções desastrosas. O segredo da felicidade está na compreensão e aceitação da lei da concordância espiritual e da lei da purificação. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. Ultra-religião. A maioria das pessoas toma por um sonho descabido o objetivo da nossa igreja: construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, ou seja, o paraíso terrestre. Jesus Cristo anunciou que a chegada do reino dos céus estava próxima, mas não disse que iria construí-lo. Buda Sakyamuni afirmou: após a destruição da lei búdica, surgirá o mundo de Miroku. Não declarou que esse mundo estivesse iminente. Ao contrário, ele estaria infinitamente longe, 5.670.000.000 de anos. Os seguidores do judaísmo oram pela vinda do Messias, mas não sabem quando isso ocorrerá. Lendas da Índia, transmitidas desde a antiguidade sobre o surgimento de Tenrin Bosatsu, a era do pedestal do néctar da igreja Tenrikyo, o mundo da serenidade e paz, anunciado por Nichiren, e o mundo do pinheiro, proclamado pela fundadora da Aomoto, são referências do surgimento de uma era ideal, mas não foi indicado quando isso sobreviria. Devemos pensar profundamente no porquê de ninguém ter mencionado a época em que esse mundo seria concretizado. Todas essas profecias foram de grande utilidade, mas uma vez que não houve anúncio nem da realização nem do plano de execução, devemos interpretar que o momento ainda não chegara. Por outro lado, sabemos que os ensinamentos pregados e praticados pelos fundadores formaram a base de cada uma das religiões. Naturalmente, cada fundador criou e divulgou suas doutrinas, formas e métodos adequados aos seus diferentes povos e países. Evidentemente, as religiões foram criadas sob o desígnio de Deus, necessárias e próprias a cada época, localidade, povo, tradição, costume, etc. Graças a isso, cultivou-se a harmonia e a cultura alcançou o deslumbrante progresso que hoje apresenta. Não fossem as religiões, o mundo estaria à mercê do mal ou talvez destruído. Se pensarmos assim, não é exagero dizer que os grandes feitos dos fundadores de religiões e seus seguidores merecem nossa mais alta consideração. Embora as religiões até hoje existentes tenham conseguido fazer com que se evitasse a destruição do mundo, permanece a dúvida: será que continuarão úteis para os mundos atual e vindouro? Uma vez que as religiões tradicionais não têm sequer força para salvar o mundo de hoje, fica claro que será impossível conter os sofrimentos infernais e muito menos elevá-lo ao estado paradisíaco. De fato, apenas alguns grupos sociais usufruem dos benefícios da magnífica cultura moderna. Podemos apontar como a causa disso a demasiada falta de espírito de harmonia e o incontrolável desejo de conflito. Uma observação sobre o mundo contemporâneo faz com que as pessoas sensatas sintam a necessidade do aparecimento de uma grande luz que dissipe as trevas, isso é, da força salvadora de uma outra religião. Nesse sentido, conscientes de que fomos incumbidos da responsabilidade de atuarmos como uma outra religião, estamos apresentando resultados surpreendentes. Em 30 de janeiro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. As 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. No Japão, desde eras remotas, ouve-se falar das 3 calamidades maiores causadas pelo vento, água e fogo, e das 3 calamidades menores, que são a fome, a doença e a guerra. Vou explicar o significado fundamental dessas calamidades. As tempestades e as inundações são ações purificadoras do espaço entre o céu e a terra. E por que elas ocorrem?
porque no mundo espiritual se acumulam nuvens espirituais, ou seja, impurezas invisíveis. Dissipá-las pela força do vento e lavá-las com a água da chuva é a finalidade da tempestade. Sendo assim, o que são essas nuvens espirituais e de que forma se acumulam? As nuvens espirituais se formam a partir do sônem e do espírito das palavras do ser humano. Em outros termos, o sônem que pertence ao mal, como insatisfação, ódio, insulto, inveja, ira, mentira, desejo de vingança, apego, etc., nublam o mundo espiritual. Vejamos agora as palavras. As queixas em relação à natureza, como por exemplo, o mau tempo, o clima e a safra ruim, críticas e ataques verbais às pessoas, gritos e vaias, fofocas e intrigas, repreensões, lamúria e outras expressões desse tipo têm origem no mal e nublam o mundo do espírito das palavras, que se posiciona logo após o mundo do sônem. Quando a quantidade acumulada desses diversos tipos de nuvens espirituais ultrapassa certo limite, surge um tipo de toxina que causa distúrbio à vida humana. Por esse motivo, ocorre a purificação natural. Esta é a lei do céu e da terra. Como já disse, as nuvens do mundo espiritual, ao mesmo tempo em que influenciam a saúde humana, afetam a vegetação, em especial os produtos agrícolas, tornando-se a causa da má colheita e do alarmante aparecimento de pragas na lavoura. É esse o motivo pelo qual atualmente estão surgindo insetos nocivos que secam pinheiros e cedros em todas as regiões do Japão. Portanto, sem que haja uma significativa elevação espiritual do ser humano, será difícil evitar essas ocorrências. Em outras palavras, os erros cometidos pelos próprios japoneses é que estão provocando a morte dos pinheiros e dos cedros do país, de modo que eles precisam tomar cuidado com seu sônem e o espírito das palavras. Todos sabem que, da mesma forma das catástrofes provocadas por elementos da natureza, as calamidades causadas por influência do ser humano também são terríveis. Principalmente a guerra, que é a que traz maiores danos aos homens. Vou apresentar uma tese inusitada sobre as causas da guerra. Por ela ser surpreendente, gostaria que os leitores a lessem com toda atenção. A guerra é, evidentemente, uma luta coletiva e até hoje a humanidade tem demonstrado mais propensão ao conflito do que à paz. Observando atentamente, veremos que os conflitos ocorrem em âmbito nacional e internacional em todos os campos da atividade humana. Nas repartições públicas, nas firmas, nas associações, enfim, em qualquer agrupamento de indivíduos, sempre há lutas ininterruptas nos bastidores e as pessoas vivem se criticando e se discriminando. Observamos ainda disputas de concorrentes comerciais, conflitos entre casais, irmãos, pais e filhos, amigos, etc. Realmente o ser humano gosta muito de desavenças. Notamos com frequência que ocorrem atritos até mesmo no interior de trens e ônibus, na rua, entre os transeuntes, etc. Observa-se assim o quanto o conflito está presente na vida humana. Vou explicar o motivo da natureza belicosa do ser humano. As pessoas possuem toxinas de diferentes tipos, sejam elas congênitas ou adquiridas. É comum dizer que essas toxinas se concentram nos locais em que os nervos são mais ativos. De acordo com minha tese, esses locais estão acima do pescoço. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas não estejam sendo utilizados, o cérebro, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos estão em constante atividade. É natural, portanto, que
que as toxinas se reúnam nas proximidades desses órgãos. Essa é também a causa do enrijecimento da região do pescoço e dos ombros que muitos se queixam. As toxinas acumuladas com o passar do tempo vão se transformando em nódulos e quando esse processo atinge certo estágio, surge a ação contrária, isto é, a dissolução e a eliminação que nós chamamos de ação purificadora. Nessa ocasião, a febre surge infalivelmente para dissolver o nódulo e torná-lo líquido, e assim facilitar a eliminação das toxinas. Essa purificação natural é a gripe, e as excreções como catarro, coriza, suor, etc., demonstram isso. Por outro lado, a maioria das pessoas, apesar de aparentar estar em condições normais, encontra-se sob a ação purificadora de um constante resfriado extremamente leve. Por ser essa purificação praticamente imperceptível, as pessoas se sentem saudáveis. Entretanto, elas não sabem o que é ser verdadeiramente são. Isto porque, caso se submetam a um exame minucioso, será constatada infalivelmente a existência de uma febre branda em toda a cabeça, estendendo-se aos ombros. Entre outros sintomas, inevitavelmente a pessoa aparenta a sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, periodontite e enrijecimento do pescoço e dos ombros. Devido a isso, sempre apresenta certa indisposição, a qual constitui um problema, pois provoca a ira que resulta em conflito, o qual culmina em guerra. Assim, não há outro meio de extinguir a natureza belicosa do ser humano a não ser eliminar a indisposição. Eis porque, numa mesma situação, se a pessoa está bem disposta, ela nem se incomoda ao ouvir coisas desagradáveis. Mas, se ela está indisposta, não consegue conter a ira. Creio que a maioria já passou por essa experiência. Vou apresentar a seguinte alguns exemplos. Frequentemente vemos bebês que choram demais. Geralmente se diz que eles são nervosos ou se dão outras justificativas. Examinando-os com atenção, sempre se constata uma febre quase imperceptível na cabeça e na região dos ombros. Embora se trate de bebês, muitos têm os ombros rijos. Em tais casos, com a administração de diorei, as toxinas diminuirão e, consequentemente, cessará a febre e eles deixarão de chorar com frequência. Com as crianças desobedientes e com as que se irritam facilmente, a causa é a mesma. Isso também se resolve por meio do diorei. Elas se tornam obedientes e passam a detestar o conflito. Seu nível de aproveitamento escolar também melhorará. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo diorei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Como vimos, a causa fundamental do conflito é a indisposição ocasionada pela febre purificadora das toxinas na cabeça, bem como da região do pescoço e nos ombros. Por conseguinte, o único meio para acabar com o conflito é curar por completo essa indisposição. Então, não é exagero afirmar que no mundo inteiro o diorei da nossa religião é o único, inigualável e radical método de eliminação do conflito. Isso não se limita à guerra, pois todos os problemas que hoje constituem motivo de sofrimento, como ideologias destrutivas, conflito entre as classes sociais, etc., também se originam da insatisfação e das queixas provenientes da indisposição das pessoas. Muitos, para fugirem dela, inconscientemente procuram estímulos fortes. Isso resulta em consumo excessivo de bebida alcoólica, em luxúria, em preguiça, em briga e outros que fatalmente acabam ocasionando crimes. Tirando proveito dessa realidade, os ambiciosos materialistas de cada época estimulam a insatisfação
incitam revoluções sociais nocivas e provocam guerras. Consequentemente, para se estabelecer a paz eterna sobre a Terra, antes de mais nada, deve-se erradicar a indisposição e aumentar o vigor e a disposição de cada indivíduo. Não há dúvida de que, assim, o ser humano abominará o conflito e amará a paz. Saibam todos que a nossa religião é que tem força para esclarecer um princípio aqui exposto e demonstrar resultados concretos. Em 13 de agosto de 1949, notas: 3 calamidades maiores e 3 calamidades menores, duas expressões que têm origem no budismo. Espírito das palavras, em japonês, Kototama, ou Genrei, refere-se à energia espiritual contida em cada palavra proferida pelo ser humano, que pode ser benigna ou maligna. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. As leis divinas e a dedicação. As imutáveis leis divinas governam todos os processos, incluindo os pensamentos e ações de cada um de nós. Quando nossos pensamentos e ações são criativos, benéficos, em harmonia com as leis de nosso ser e do cosmos, eles promovem o plano da evolução. Então, ficamos felizes e prosperamos. Todavia, quando agimos em desacordo com as leis, nós nos tornamos de pouco valor para nós mesmos e para Deus, uma vez que suas leis são absolutas. Quando nossa atitude mental não está de acordo com elas, nós sofremos e pouco pode ser feito por nós. Antes de eu possuir suficiente compreensão espiritual, quando eu estava muito doente, eu costumava pensar: seria um infortúnio se eu estivesse para morrer. Eu não poderia servir à causa de Deus. Acredito que Ele me salvará. Deus fica contente com a autoestima, que não é presunção quando ela é motivada pelo desejo de servi-lo e de cumprir o destino de alguém durante a vida. Eu acredito que o que mais agrada a Deus é servir ao fluxo da vida da humanidade. Devemos ajudar tantas pessoas quanto possível, a fim de conscientizá-las do plano divino e da luz que está sendo liberada para a era do dia. Devemos orar pelo bem de todos. Orar apenas para o nosso bem-estar indica egoísmo. Quando nos tornamos instrumentos eficazes no avanço do plano cósmico, nós não precisamos nos preocupar com nossa salvação. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.